Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre o plano de desativação, que é um dos estudos requeridos aqui no estado de São Paulo para aquelas empresas que vão fazer o encerramento de suas atividades. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Prenholá, sou engenheiro ambiental e atuo como consultor ambiental. E se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à consultoria ambiental, considere se inscrever no canal e ative as notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo que eu postar aqui. E bom, para que serve esse plano de desativação? Qual é o intuito dele, afinal? Aqui, imagine que vocês têm uma empresa, uma indústria que fabrique um determinado tipo de produto. Para a fabricação desse tipo de produto, vocês têm diversos tipos de atividades. Então, por exemplo, a gente tem equipamentos produtivos, a gente tem insumos, a gente tem resíduos que são gerados nessa indústria, a gente tem equipamentos com diversos tipos também de produtos químicos envolvidos. Então, imagine que para você fazer esse encerramento dessa atividade, você precisa de todo um planejamento, de saber como as coisas vão acontecer, para que você não ocasione nenhum passivo ambiental nesse seu momento de desativação. Então, para as empresas aqui do estado de São Paulo que precisam passar por esse processo de desativação e que elas tenham licenciamento ambiental e que também elas tenham um potencial poluidor, né, que possa ocasionar alguma contaminação, elas precisam fazer esse plano de desativação, é um estudo, e ser entregue para o órgão ambiental. Então, no final das contas, para você conseguir a sua baixa do seu licenciamento ambiental, isto é, a sua atividade licenciada, você conseguir esse termo de encerramento no órgão ambiental, você vai precisar entregar todo esse plano de desativação que a gente vai falar aqui. Eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui no estado de São Paulo. Bom, e quais são as normativas, as leis que estão envolvidas nesse processo de desativação? Primeira coisa, a gente tem o artigo 56 do Decreto Estadual, que é o 59.263 de 2013 aqui do estado de São Paulo. Lá ele fala, ele aborda nesse artigo sobre a necessidade de entrega desse plano de desativação. E aí a gente tem a decisão de diretoria número 38 da CETESB, e quem trabalha com áreas contaminadas conhece muito bem esse tipo de decisão ali da CETESB, que é o órgão fiscalizador aqui do estado de São Paulo. E a gente também tem uma BNT, a NBR 16.901, de 2020, ela é bem recente, que também trata sobre esse plano de desativação de empreendimentos que têm o potencial de contaminação. Então, eu vou explicar para vocês aqui o que a gente precisa saber, o que a gente precisa entregar, o que a gente precisa mapear para fazer esse plano de desativação. Lá, agora, sobre a decisão de diretoria número 38, eu tirei um enxerto aqui do capítulo 6, que ele trata especificamente sobre esse plano de desativação e essa declaração de encerramento. Então ele fala lá, né, que as atividades estão sujeitas ao licenciamento ambiental e que foram desenvolvidas atividades potencialmente geradoras de áreas contaminadas, deverá ser entregue esse plano de desativação ali na CETESB. E para isso você precisa entregar alguns pontos que ele cita na decisão de diretoria. Esses itens são de A a I. Então vamos passar para vocês, eu vou passar aqui de forma bem simples e didática para que vocês consigam entender qual é o ponto importante desse plano de desativação e, como eu falei, o intuito dele de você conseguir fazer o encerramento de uma atividade industrial que tem diversos pontos que precisam ser checados sem ocasionar nenhum passivo ambiental e que garanta, né, respalde também essa empresa que está se desativando, que ela está fazendo isso da melhor forma ambientalmente adequada, né, todo esse processo. A primeira coisa que a gente vai checar para fazer esse plano de desativação é a gente precisa saber quais atividades que vão ser encerradas e quais vão permanecer em funcionamento. Muitas vezes, uma empresa, por exemplo, vai encerrar uma linha de produção. Então, vamos supor que a empresa tivesse diversas linhas produtivas. Ela fala, bom, vou encerrar essa daqui, as outras permanecerão, então eu vou fazer o processo, esse plano de desativação, especificamente para essa linha específica que eu tenho. E aí eu vou precisar fazer a localização em planta dessas atividades que vão precisar ser encerradas. Então nada mais é do que essa planta, esse layout produtivo que você tem na sua empresa, você vai precisar discriminar ali para o órgão ambiental quais vão ser as atividades que vão ser encerradas. Ou eventualmente, né, a empresa inteira vai ser encerrada, e aí nesse caso eu vou apresentar o layout como um todo, explicando no relatório que será toda empresa que será desativada. Depois ele pede que seja identificado produtos, matérias-primas, insumos que serão removidos, e ali indicar tudo como será feito, as suas quantidades, seu insumo, sua forma de acondicionamento. Então imagine, né,
que a gente tem uma empresa, essa empresa vai parar sua produção. Nesse momento de que ela está produzindo, ela precisa comprar matéria-prima, ela precisa comprar insumos. Eventualmente, quando ela parar a sua produção, pode ser que alguma coisa sobre desses materiais. Pode ser que ela não consiga utilizar todos esses insumos. Então, quais serão os destinos que serão dados a esses produtos e quais são eles? Por exemplo, ali eu tenho uma máquina que utiliza alumínio, ligas de ferro, enfim, algum material ou alguns produtos, como por exemplo óleo lubrificante hidráulico, para fazer todo esse trabalho desses maquinários, e aí eles sobraram quando acabou minha produção. Então, vou precisar entender qual é a melhor forma de você trabalhar com eles. Às vezes as empresas têm outras unidades, então muitas vezes aquela matéria-prima que sobrou, eles podem utilizar em outras unidades que estão em outros locais, então isso daí pode ser ainda reutilizado. Algumas coisas podem ser que não consigam ser utilizadas. Às vezes tem matérias-primas, por exemplo, que tem data de validade, e aí você não consegue fazer um reaproveitamento, ele acaba saindo como resíduo dentro da empresa. E aí, da mesma forma, como eu falei, muitas vezes tem já resíduos que são oriundos dessa atividade produtiva da empresa, a empresa já tem lá acumulado esses resíduos, ela para a sua produção, ela vai precisar, da mesma forma como tinha na operação, ela vai precisar destinar também esses resíduos. E os materiais que ela não conseguir aproveitar, logicamente, na sua produção, também vão sair como resíduos. Importante aqui, pessoal, que muitos falam do PGRS, mas o PGRS é um documento que ele mapeia os resíduos gerados durante a produção, né, a atividade produtiva da empresa. No período de desativação, pode ser que sejam gerados outros tipos de resíduos que normalmente a empresa não geraria somente na sua atividade produtiva. Então, vocês vão precisar ter esse olhar crítico ambiental para a sua unidade que você está avaliando para ver quais serão possivelmente os resíduos que serão gerados durante esse processo de desativação. Muitas vezes você precisa tirar um equipamento, esse equipamento está conectado com algum tipo de tubulação, essa tubulação está enterrada, ou pode ter alguma resina que também vai ser removida, algum forro, manta térmica, enfim, estou dando alguns exemplos aqui, como já fiz diversos tipos de plano de desativação, já tenho mais ou menos uma noção que são outros resíduos que também são gerados durante esse processo e vocês vão precisar mapear junto com a empresa responsável por esse processo. E ele também pede ali o destino dos equipamentos produtivos. Quando a gente faz um licenciamento ambiental, a gente coloca para o órgão ambiental todos os equipamentos que serão necessários para fazer a atividade produtiva da empresa funcionar. Então, quando você tem uma licença emitida para aquela empresa, o órgão ambiental tem lá relacionado todos os equipamentos que são utilizados naquela empresa. Então, bom, você vai ter que fazer essa checagem, ver esses equipamentos onde eles estão na empresa, perguntar, e aí com essa avaliação desses equipamentos, vocês vão precisar entender quais serão os destinos. Então, por exemplo, uma empresa pode ter lá um equipamento e ela pode ter outra unidade, como eu falei. Esse equipamento ele pode ser transferido para essa outra unidade e tudo bem. Mas pode ser que a empresa não tenha mais serventia para aquele equipamento. Imagina que ela só tem uma unidade e aí os equipamentos vão ter que ser ou vendidos ou eles vão ter que ser sucateados e destinados como sucata metálica. Então, esses pontos são importantes que vocês entendam. E qual é o processo? O que eu preciso saber ali entre cada equipamento? Às vezes, um equipamento tem, por exemplo, óleo hidráulico, que é utilizado dentro desse equipamento. Então, além desse equipamento sair como sucata metálica, será que ele vai gerar outro resíduo, como eu falei? Então, como será feito a destinação desse óleo lubrificante usado que saiu desse equipamento e você precisa dar um destino adequado para ele? E também, quando a gente tem, muitas vezes, processos de desativação, pode ser que esteja envolvido algum processo de demolição. Então, algum galpão produtivo, alguma área relacionada a utilidades, por exemplo, pode ser que tenha um processo de demolição desses galpões. E aí, tem todo um processo para a gente fazer caracterização desses materiais e fazer a correta destinação. Muitas vezes também pode ter alguma movimentação de solo, alguma escavação. Eu preciso fazer todo esse levantamento para entender o que vai ser produzido e como que eu vou destinar esse tipo de resíduo. Muitas vezes isso já pode ser relacionado dentro do PGR-CC. Se for o caso, às vezes tem demolição envolvidas também com mudança de uso.
Então, nesse caso, o PGRCC poderia ser um caso que seria utilizado também para mapear quais resíduos de construção civil e qual a caracterização deles para fazer a correta destinação. Imagine que, muitas vezes, por exemplo, a empresa tinha uma estação de tratamento de efluentes. Essa estação de tratamento, o material de alvenaria dela, muitas vezes pode também ter algum processo de contaminação, e eu não posso mandar esse tipo de resíduo, que em teoria seria inerte, para um resíduo de construção civil. Então, eu preciso fazer uma caracterização para avaliar realmente se ele é um material inerte, antes de eu estar dando essa destinação como resíduo de construção civil. Então, é importante vocês entenderem esses pontos durante o processo. E aqui eu acho legal também, o mais bacana do plano de desativação, é que agora ele vai linkar o processo de licenciamento com a apresentação dos relatórios de áreas contaminadas. Então, se a empresa nunca passou por um processo de gerenciamento de áreas contaminadas, agora ela vai ter que entregar a avaliação preliminar, que é um dos primeiros estudos. Isto é, o órgão quer entender se aquela atividade que foi desenvolvida ali ao longo dos anos gerou alguma contaminação do solo ou água subterrânea local. E aí, se a empresa teve algum passivo ambiental relacionado a isso, ela vai dar continuidade ao processo de gerenciamento. Isso é muito importante a gente entender, porque quando a saída dessa empresa e outra empresa irá ocupar o local, eu preciso saber se não tem nenhum risco para aquela nova empresa que vai ocupar, ou eventualmente, se for passar por uma mudança de uso, também eu preciso entender se aqueles outros receptores que a gente fala não vão estar correndo nenhum risco. E também para o pessoal do entorno. Então, às vezes tem residências, tem outras atividades sendo desenvolvidas no entorno. Eu preciso saber se aquela empresa não ocasionou algum passivo ambiental que possa colocar em risco esse entorno. Então, tudo será feito dentro do processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Eu vou deixar aqui para vocês também na descrição do vídeo um link para vocês baixarem o guia prático de gerenciamento de áreas contaminadas. Está muito legal esse guia. Baixem lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também vou deixar um link aqui para uma playlist. Eu falo bastante também de áreas contaminadas aqui no canal, para que vocês conheçam essa área, se ainda não conhece. É uma área que eu gosto bastante. Eu falo muito aqui no canal sobre licenciamento ambiental e áreas contaminadas. Então tenho certeza que vocês vão ter muito conteúdo para aprender aqui. Bom, então, sobre plano de desativação, o que eu queria falar de forma geral é isso. Vai ter muitos outros vídeos que eu vou desenvolver aqui no canal falando especificamente de cada caso e outros casos sobre a decisão de diretoria número 38, outros casos sobre consultoria ambiental de estudos que vocês podem desenvolver. Então, já deixa seu like aqui, compartilha também com quem você acha que tem interesse. Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. Eu fico por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!